Boa noite, queridos irmãos. Vamos então renovar os nossos pensamentos através dos estudos da noite, nos conscientizando da nossa responsabilidade de estarmos juntos. Todos viemos buscar a ajuda de Jesus, todos somos necessitados, também todos somos acolhidos pelos nossos benfeitores, com a permissão de Jesus, abraçados, apesar de não vermos, muitas vezes nem sentimos, mas todas as vezes que adentramos esse recinto, nós somos abraçados pelos nossos benfeitores. Eles nos confirmam, que eles nos recepcionam todas as vezes que aqui chegamos. Então, vamos agradecer a Jesus por esse momento, fazendo a nossa prece, elevando os nossos sentimentos e pensamentos ao nosso irmão maior, que é Jesus, dizendo a Ele: seja a nossa inspiração, ajude-nos a estar sempre ligado a Ti, principalmente nesses momentos em que somos responsáveis pelas leituras, pelo aprendizado, pela recepção de toda a emanação espiritual, o magnetismo divino que reforça a todos nós, que nos traz esperança, que nos traz a felicidade que só nesse momento, através de Jesus e pela permissão do nosso Pai Celestial, recebemos a ajuda que viemos buscar. Então vamos pedir a Jesus que abençoe a todos nós, encarnados, desencarnados, os nossos irmãos que também são colocados os seus nomes no nosso livro de prece para a mentalização de todos nós e também pela ajuda que os nossos benfeitores poderão realizar, visitando a cada um nos seus lares, levando a esperança a cada irmão enfermo aonde estiver. Por isso, Jesus, te agradecemos e te dizemos do nosso coração: continue conosco, agora e sempre, que assim seja. Nós vamos estudar uma lição muito importante para todos nós, que vai falar do nosso pensamento, É do livro Mediunidade e Evolução, de Martins Peralva. E ele nos traz o seguinte tema, que é importante para todos nós, a lição 34, que se trata do pensamento. O pensamento nosso é tudo na nossa vida, porque é o espírito que pensa, Ele pensa através do nosso cérebro, ele grava o cérebro, grava os nossos pensamentos. Então, se o Espírito pensa, vamos ajudar, nós mesmos a buscar mudar o nosso pensamento. E nos diz, para a nossa reflexão, nos primeiros ensinamentos, Emmanuel está questionando, nos ensinando, nos afirmando, O pensamento é idioma universal. Todos ganhamos de Deus, esse atributo divino que é o pensamento. Pensamos. Compreendendo-se que o cérebro ativo é um centro de ondas em movimento constante. Veja bem, o nosso cérebro ativo, ele está em movimento constante, não para. Quem para de pensar? Ninguém, Estamos sempre em correspondência com o objetivo que nos prende a atenção. Então, aqueles motivos, aquelas situações que nós estamos pensando, estamos presos àquela situação, àquelas coisas. Por isso, o nosso cuidado, E Emmanuel continua dizendo assim: a influência do pensamento na vida humana é indiscutível, criando reflexos negativos ou positivos, segundo o rumo que lhes dermos. Então, nós somos responsáveis pelo que pensamos, pelas dificuldades, pelas dores, pelas enfermidades. Nós ficamos responsáveis, porque nós podemos dar um rumo diferente, de saúde, de bem-estar para o nosso corpo, porque pensando, o espírito, ele vai distribuir com o corpo físico. Se é o pensamento negativo, vamos adoecer, E se for positivo, vamos manter a nossa saúde.
Pensamentos negativos conduzem à doença e ao desânimo. Veja bem, hoje a gente está tão desanimado, né? A gente fala assim, é o nosso pensamento. Descuidou do pensamento, ficamos desanimados, ficamos assim, doentes, né? E a gente fala, eu não queria doença para mim, onde que eu vou, né, buscar essa doença? Mas você pensou em algo negativo. Estabelecem sintomas com entidades menos felizes. Nós vamos nos ligar a entidades menos felizes, sintonia que pode gerar obsessão angustiosa, caracterizando mediunidade torturada. Veja bem, aonde que vamos chegar, né? Uma mediunidade torturada. Pensamentos elevados proporcionam saúde e bem-estar, curam enfermidades mesmo graves, propiciam entusiasmo e alegria, favorecem a ligação com entidades superiores. Olha os pensamentos positivos, nós nos ligamos a entidades superiores, ligação que pode ser o prelúdio de sublimes realizações mediúnicas. Podemos manter essa ligação com os nossos benfeitores, né? A gente pode manter o pensamento no bem, estamos mentalizando, estamos entrando em contato com os nossos benfeitores, nos ajudando. Não cremos existam pessoas neutras. Todos nós estamos em movimento com o nosso pensamento. Não tem ninguém neutro. Eu não pensei isso. Pensamos sim, né? Não criamos, existam pessoas neutras que jamais pensem no bem ou no mal. Nós pensamos, né? Ideias e reflexões exigem a participação do pensamento. Quando a gente estuda uma lição, a gente diz assim, para nossa reflexão, né? Então, nós estamos usando o nosso pensamento. O que se fala, o que a gente ouve, a gente vai refletindo com o nosso pensamento, nós vamos analisando o que estamos estudando, né? Não há ninguém suficientemente bom que esteja isento de ideias infelizes. Não tem aquele, né, suficientemente bem que não tenha ideias infelizes. Não há ninguém tão mau que não tenha os impulsos de bondade. Então, nós temos que ter esse cuidado, né? O pensamento, a nosso ver, não para. Não paramos de pensar, momento algum. Jamais é estático, paralisado. É sempre dinâmico. O pensamento de Deus mantém a vida universal, os orbes, as galáxias, todos os seres. Olha, Deus, o nosso Pai, Ele mantém, através do pensamento, o universo em movimento. Veja bem, através do seu pensamento, que grandiosidade, né? Dos seres, dos orbes e das galáxias. Parasse de atuar, se Deus parasse de atuar, o pensamento de Deus morreria o universo. Veja bem, se Deus, o nosso Pai, paralisasse de pensar, morreria o universo na degradação cósmica. Veja que possibilidade, que instrumento nós temos, né, para nos mantermos saudáveis, aquelas pessoas que passam assim através da palavra, do sentimento, todo o bem aos outros, né? Pelo pensamento e pelo sentimento a gente envolve as pessoas, ou no bem ou não, né? A paralisação do pensamento humano seria a destruição do que é indestrutível por sua natureza intrínseca, o espírito. Então, veja bem, né? Se paralisássemos o nosso pensamento, o pensamento do ser humano, seria a destruição do que é indestrutível, que é o pensamento, por sua natureza intrínseca, que é o espírito. O espírito é quem pensa. O mundo exterior atua sobre o campo mental humano. O mundo exterior, tudo em nós, em volta de nós, ele atua
sobre o campo mental humano, sobre a nossa vida, né? Às vezes uma palavra, às vezes uma mensagem atua sobre nós através do pensamento e nos sentimos fortalecidos, ou também não, né? Emitidos pelos seres inteligentes, que são os nossos irmãos fora do corpo, né? São seres inteligentes. Pela multidão que passa, indiferente a nós, pelos que estão próximos de nós. Olha, a influência é muito grande, né? Exterior. Pela multidão que passa e indiferente a nós. Também recebemos essa influência. E pelos que estão próximos de nós também. Pelos que se acham à distância. Olha só o poder do pensamento, né? À distância nós podemos emitir pensamentos positivos e ajudar aqueles irmãos que desejamos ajudar. Às vezes nem conhecemos, né? Mas o nosso pensamento ele sai, né, na atmosfera aí, fluídica e atinge aqueles que precisam do equilíbrio e da paz. Os seres desencarnados comunicam-se conosco intercambiam conosco, quer dizer, entram em contato conosco pelo pensamento. E muitas vezes a gente vê assim, de se dizer, né, que entrou, falou, usou o corpo da pessoa. É pelo pensamento, só que domina o corpo. A mão vai fazer aquilo que o espírito que usou o pensamento do encarnado, ele direcionar. Transmitindo-nos o júbilo da boa nova celestial ou o desencanto das regiões sombrias ligadas à terra. E ele termina dizendo, Emmanuel, o pensamento de outrem produz felicidade ou infelicidade em nós, quanto o nosso nos irmãos de jornadas. Tanto os outros, né, eles influenciam, produzem influenciação infeliz em nós, quanto o nosso também. Podemos influenciar os outros não para o bem. O pensamento gera afinidades segundo a natureza específica. Por isso nós temos que cuidar do pensamento. Como estamos pensando? Porque o pensamento gera afinidades. Nós vamos nos ligar de acordo com os nossos sentimentos, o nosso pensamento. E qual é a natureza do nosso pensamento? Quais são as qualidades do nosso pensamento? O que estamos pensando e transmitindo aos outros, né? Ele termina dizendo assim, e a mediunidade, convém não esquecer, é em todos os graus um processo de afinidade. Então, na nossa mediunidade, a gente tem um processo de afinidade, porque todos somos médios, todos pensamos, todos sabemos o que queremos, o que é bom e o que não é bom para nós, né? Então, vamos cuidar do nosso pensamento, vamos criar a condição de estarmos pensando e envolvendo os outros no melhor, no bem, né? E do Evangelho que vamos ler hoje, Vinha de Luz, é uma lição também muito importante que vai nos ajudar a criar o capacete para o nosso pensamento. A gente não usa capacete para andar de moto? É segurança, né? Para a nossa cabeça. E nessa lição nós vamos ter a orientação de Emmanuel como construir um capacete de pensamentos positivos para que a gente recupere a nossa dor, as nossas dificuldades. E ele diz assim, a 140, o capacete. Tomai também o capacete da salvação. Quem disse foi Paulo, capítulo 6, versículo 17. E ele diz assim, se é justo a salvaguarda de membros importantes do corpo, se é justo a gente usar o capacete, ter todo o aparato necessário para se andar de moto, para não se machucar, com muito mais propriedade é imprescindível defender a cabeça no momento de luta, que é nos momentos de luta, de dificuldade, de doenças, é que a gente perde o rumo da luta, né?
Então, vamos criar um pensamento que vai servir de capacete para nós. Jamais vamos desviar o nosso pensamento das coisas boas. E na luta a gente vai lutar e vencer. E Emmanuel continua dizendo: aliás, é razoável considerar que os braços e as pernas nem sempre são requisitados a maiores dispêndio de energia. O braço, a perna, ela vai dar sequência no caminhar, ou no pegar, ou no jogar, que o Espírito manda, que é o pensamento do Espírito. E ele não gasta energia, nós fazemos sem gastar tanta energia. Aí a gente vai ver, mas a cabeça, porém, não descansa. A nossa cabeça não para. O nosso pensamento não para de agir, de pensar no bem ou no mal, dependendo daquilo que nós estamos, cultivando. A cabeça, porém, não para de pensar. A sede do pensamento é um viveiro de trabalho incessante. Então, a sede do nosso pensamento, que é o nosso cérebro, é um viveiro de trabalho incessante. Nós temos que estar incessantemente cultivando bons pensamentos, que será para nós o capacete que vai nos guardar do desânimo, da aflição, né? Necessário se faz guardá-la, olha só, guardá-la e defendê-la. Veja bem, defender a nossa cabeça. Nós, com bom pensamento, nós cultivando bom pensamento, nós estamos defendendo a nossa cabeça. Nos movimentos, aí Emmanuel dá um parecer dele, usando assim a matéria, né? Ele diz assim: nos movimentos bélicos, o soldado preserva-a com recursos especiais. O soldado vai preparado para a luta, né? Desde a cabeça aos pés. Ele vai com tudo aquilo que precisa numa guerra, numa luta, né? E aí Emmanuel diz assim: e na luta diária, mantida pelo discípulo de Jesus, quer dizer, os aprendizes, né, do Evangelho, igualmente não podemos esquecer o conselho do apóstolo aos gentios. E ele diz: é indispensável que todo aprendiz do Evangelho tome o capacete da salvação, que é o cuidado com o nosso pensamento. Vai nos proteger de más pensamentos, de dificuldades maiores, de enfermidades, de desânimo, de fraqueza, que muitas vezes a gente nem imagina, né? Então é indispensável que todo aprendiz do Evangelho tome o capacete da salvação, simbolizado na cobertura mental. Olha aí, o capacete é a cobertura mental nossa, no nosso cérebro. O bom pensamento vai nos ajudar, né, a manter esse capacete, essa proteção para nós, simbolizando na cobertura mental de ideias sólidas e atitudes cristãs. Então, tudo aquilo que a gente não fala, não pensa, não sente, como Jesus nos ensinou dentro do Evangelho, nós podemos estar desprotegidos e fazermos ligação com o mundo espiritual infeliz, né? Estruturadas, atitudes cristãs, estruturadas na concepção do bem, todo pensamento, estruturados na concepção do bem, da confiança e do otimismo sincero. Veja o cuidado que temos que ter conosco, com o nosso pensamento, né? Tudo que nos acontece é problema nosso. Foi nós quem criamos. Ah, mas eu não queria doença para mim. Mas ela acontece porque você adoeceu o seu pensamento. E o pensamento envolve todo o corpo, né? E ele continua dizendo assim: teçamos, pois, o nosso capacete espiritual com os fios da coragem inquebrantável da fé pura e do espírito de serviço. Será que a gente está com essa coragem toda da gente manter, né, essa fé inquebrantável? Momento nenhum a gente duvidar de tudo que aprendemos com Jesus, né?
e de espírito de serviço, lutar, serviço dentro de nós. Nossa, eu vou socorrer o meu pensamento. Não é meu pensamento, está sendo sugerido, mas eu posso ajudar aquele irmão que me coloca na minha mente, através da minha sintonia com ele e dele comigo, de pensamentos negativos. Vamos ficar desprotegidos espiritualmente. Aí somos sujeitos a todos os desequilíbrios, como nos diz o livro, a mediunidade desestruturada. Ele continua dizendo, Emmanuel, de posse dele enfrentaremos, olha só, desde que nós mantenhamos o capacete espiritual, cuidando dos fios, né, da coragem, da fé pura e do espírito de serviço, se nós estivermos de posse desse, tivermos de posse dele, enfrentaremos qualquer combate moral em grandes proporções. Veja bem, nós podemos enfrentar muitas dificuldades, mas é preciso que a gente tenha esse capacete espiritual protegido com a coragem inquebrantável, com a fé pura e do espírito de serviço. Nós temos a receita, né? Temos também as enfermidades, as dificuldades, mas Jesus não deixou a gente sem o roteiro. E olha só que Emmanuel continua dizendo, nenhum discípulo, nenhum aprendiz da Boa Nova esqueça a sua condição de lutador. Ah, mas a luta está muito grande, já estou cansado, né, de lutar, já fui, já fiz, faço tudo, mas está sempre muito difícil, né? É como o Chico falou uma vez para um amigo dele, ele falou, Chico, eu estou muito decepcionado, porque eu tenho feito as coisas tudo certas, Chico, mas dá tudo errado na minha vida. Aí o fulano está tudo certo, e ele está fazendo as coisas erradas, Chico. Então, o que é que a gente tem que fazer? Aí o Chico falou para ele assim, ah, meu irmão, graças a Deus que nós já estamos pagando. Ele está construindo. Veja bem, né? O outro fazendo as coisas erradas e se dando bem, está construindo para ele. Depois tem que acertar. E o Chico disse a esse amigo, nós já estamos acertando as nossas contas. Já estamos lutando para não errar mais, né? Então, não vamos esquecer que nós, os estudiosos do Evangelho, não vamos esquecer a condição de lutador. Porque a gente reclama, abandona as tarefas, até que eu acreditava, mas agora está acontecendo umas coisas comigo, né? E eu já estou perdendo a minha fé, a minha coragem de lutar. Emmanuel termina dizendo, as forças, olha o aviso que ele dá para nós. As forças contrárias do bem, meu amigo, alvejar-te-ão o mundo íntimo. Olha aí, ele está falando que nós vamos sofrer ataques do mundo da sombra, de irmãos que muitas vezes não querem aprender, não querem se melhorar. E Emmanuel está nos dizendo aqui que as forças contrárias ao bem vão nos alvejar, né? O mundo íntimo. Por isso que muitas vezes a gente sente assim, tinha um pensamento negativo, né? Não estou bem, porque a gente foi alvejado, foi atacado por pensamentos negativos, aceitou também, ficamos responsáveis, né? Examina, Emmanuel fala, examina o revestimento defensivo que vens usando em matéria de desejo e crença, para a gente examinar, né? Tudo aquilo que vai revestir a nossa cabeça, o nosso pensamento, que é para nós o capacete nosso, que vai nos defender, para que a gente possa examinar como está o nosso pensamento. Está nos ajudando? Me protege do mal? Me ajuda na luta? Me dá confiança? Me dá esperança? Porque na matéria da crença, a gente tem que estudar e aprender, porque muitas vezes a gente fala na fé, né? Mas a gente, na hora das dificuldades, a gente parece que não tem fé não, né? A gente diz assim, mas podia estar acontecendo isso comigo? Tudo que eu faço não está dando certo, como, né?
se apresenta na nossa vida, se estudarmos, nós vamos aprender como os espíritos benfeitores nos ajudam a cultivar pensamentos bons. Porque a partir do momento que nós deixarmos nos elevar por palavras não boas, sentimentos não bons, nós vamos estar duvidando e a nossa crença não estará nos ajudando. Vamos aprender qual é a movimentação do mundo espiritual para conosco. Não vamos nos sentir sozinhos, não. Vamos sentir amparados, mesmo que surgem em nós pensamentos negativos. Não tem problema. Mas nós temos que ter o capacete de proteção, que é o bom pensamento. É nas lutas que a gente vai mostrar quem é, vai mostrar a nossa fé, vai mostrar a nossa crença, né? Como diz aqui, de propósito e ideias. Olha, nós temos que examinar que matéria nós estamos dentro da fé e o propósito que é ideias para que os projéteis da maldade não te alcance por dentro. Mesmo que venha sugestão, mesmo que alguém nos fale alguma coisa, mas a gente não deixa adentrar, né? Não deixa aquela ideia, aquele pensamento adentrar. Por quê? Estamos alicerçados, estamos com espírito de luta, né? E aí vamos ajudar aquele irmão que está se sentindo fracassado, desanimado, né? Nós vamos com a nossa força de luta saber que nós temos o dever de ajudar uns aos outros. Desde o nosso pensamento, os nossos sentimentos, nós podemos ajudar à distância, aonde estivermos, né? Então nós temos um capital que ainda não sabemos usar, que é o nosso pensamento. Esse pode nos ajudar a vencer toda a dificuldade que existe em nossas vidas. Que Jesus nos abençoe e nos ajude a cultivar o capacete para o nosso pensamento, sempre cuidando do que estamos pensando, a qualidade do nosso pensamento, a qualidade dos nossos sentimentos. Nós vamos sair vitoriosos junto a todos aqueles que estão ligados a nós, encarnado, desencarnado. Nós vamos ouvir, vamos receber aquele sentimento, mas vamos estar cultivando sentimentos bons e vamos ajudar os outros. Que Ele esteja conosco, o amigo divino, nos relembrando de cuidar de nós, do nosso pensamento e de tudo aquilo que temos, do nosso corpo físico, que é uma doação divina, mas do qual nós vamos prestar conta, né? O que fizemos com a nossa boca, o que fizemos com o nosso olhar, o que fizemos com o nosso pensamento, com o nosso sentimento, para onde a gente usou os pés, como a gente usou as mãos. Então, é doação com responsabilidade. Continuemos com Jesus, hoje e sempre, que assim seja.